Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Eu sou a Prof. Gil. E eu sou a Cardio Agda. E hoje nós vamos falar daquilo que a gente ama, que é sobre saúde, sobre atividade física, sobre prevenção. E a gente não podia deixar de falar do nosso queridinho do momento, esse livro aqui, o Outlive. Quem não leu ainda, procure a ler. É uma leitura dinâmica, fácil de entender e que aborda muito bem, então, sobre esses temas da medicina preventiva, a medicina que trata de doença. E também a gente vai relacionar, porque isso não é novidade, a gente vai relacionar com as 8 Life Essentials, que são artigos com textos muito fundamentais na saúde e na doença. Isso mesmo. Então, esses 8 itens essenciais que tem se falado tanto, eles já temos um conhecimento sobre eles há muito tempo, né, Gil? E o que mudou talvez trazer eles de dentro dos nossos artigos científicos para a população em geral, porque sabemos da grande importância na prevenção de doenças crônicas. Exato. E a grande charada dessa abordagem, desculpa, do livro e dos artigos, como a gente já mencionou, não é uma grande novidade, mas o que está se enfatizando é que todo mundo tem o desejo de uma vida longa. Mas aí eu pergunto, como essa vida longa vai se atuar? Eu quero ter 90 anos, mas com esse 90 anos eu quero estar? Como eu quero estar lá na frente daqui 20 anos? Eu quero estar carregando uma mala ou eu quero estar pedindo ajuda para ir viajar? Eu quero ter uma saúde cognitiva ou eu quero estar dependente de todo mundo? Então não se fala só de longitude, se fala de longevidade também. E eu acho que é aí que o livro faz uma abordagem muito interessante sobre os estilos de medicina, né, Agda, que vem se desenvolvendo ao longo dos séculos. Isso mesmo. E complementando essa questão de tempo de vida e qualidade de vida, ele fala muito bem sobre a gente quer acrescentar não anos de vida, mas vida aos anos. Essa frase é bem interessante, né? Então a gente quer ter vida com 60, com 70, com 80 anos. A gente quer viver fazendo o que a gente gosta. Então se coloca muito na questão de o que você gosta de fazer hoje. Nos próximos anos você poderá continuar fazendo isso? Vai depender do que tu fizer hoje, né? Então a gente tem essa obrigação com nós mesmos de nos cuidarmos hoje para que futuramente a gente mesmo possa agradecer as ações que a gente fez hoje. E com relação aos tipos de medicina que ele aborda de uma forma bem prática, assim, e faz muito sentido, claro, também não é um conceito novo, mas ele coloca a medicina 1.0, a medicina 2.0 e 3.0. O que seria isso, né, Gil? A 1.0 eles colocam o tipo de medicina que iniciou com as civilizações e foi até início do século XIX. E ela era baseada nas doenças, era baseada na observação das doenças, era observar o paciente morrendo de cólera, morrendo de uma infecção e ver o que aquela doença causava na pessoa e a partir dali usar terapias mais naturais, que se tinha um desenvolvimento sobre isso e não tratar exatamente a doença, porque não se sabia nem de anatomia completamente. Mas ela tinha sua importância porque ela era também a questão de observar, ela era olhar para a pessoa, que hoje na 3.0 ela volta a olhar para a pessoa, personalizar, né? A 2.0 foi a grande revolução, né? Então foi a partir do século XIX, entrou a descoberta dos antibióticos, a penicilina. Então se curou doenças agudas que até então era observar para morrer, né? E aí junto com isso, métodos diagnósticos avançados, terapias medicamentosas avançadas e cirúrgicas. Anestesia, então trouxe uma grande mudança, porque a partir daí pôde-se fazer cirurgia sem dor, até então era na dor mesmo, né? E ainda que com relação a essa 2.0 veio uma situação muito importante, viu? Que foi a medicina baseada em evidência. Que a gente não tem hoje como fazer nenhum tratamento médico que não seja baseado em evidência. Então, tudo que a gente for falar hoje, ou que a gente fala e acredita, ela passou por estudos científicos. E esses estudos científicos, eles
foram a base da medicina 2.0. E o que é 3.0, né? O que isso traz pra gente? A 3.0, de uma forma interessante que se coloca, ela busca na prevenção de doenças crônicas. Porque hoje a gente sabe muito das doenças crônicas através da 2.0, dos diagnósticos avançados. E agora a gente precisa, já sabemos do que elas, como as doenças ocorrem. Agora, como prevenir elas? A gente também já sabe, só que a gente tem que atuar. E aí a nossa função como profissionais da saúde, né, e a parte interdisciplinar. Vai ser o médico, com o educador físico, com o fisioterapeuta, com o nutricionista, né, com agentes de saúde, porque a gente precisa levar essas informações para as pessoas para que elas possam modificar hoje o estilo de vida delas para ter saúde e não terem essas doenças crônicas que no livro fala uma questão bem interessante, né, que é as Ele quatro... aborda muito bem que o Walt aborda muito bem essas doenças crônicas, né? Como aquelas doenças que é melhor prevenir do que remediar, propriamente dito, né? E ele aborda como os 4 cavaleiros da morte. E por que os 4 cavaleiros da morte? E justamente por isso, porque uma vez que tu adquire essas doenças, né, crônicas, é muito difícil tu reverter. Não é impossível, né? Graças à medicina 2.0, uma não exclui a outra. Acredito que elas têm um papel muito importante e trabalham juntas, mas é resgatar toda essa essência, né? Toda essa essência de prevenção. Quais são os 4 cavaleiros, Gil? Então, e os 4 cavaleiros da morte, parece que estão um em cada ponta da sala, né? Que é a diabetes, as doenças cardiovasculares, as doenças neurodegenerativas e as doenças... Esqueci, o quarto. Gente, quem é o quarto? E o câncer, né? O câncer. Olha só, o câncer, pelo amor de Deus, o pior de todos, eu acredito. Até falar em pior ou melhor, é complicado falar sobre isso, mas uma vez eu lendo o livro e eu fiquei pensando assim, qual dos 4 mais assusta? E qual dos 4 mais assusta? É difícil escolher. Eu acho que o que mais me assusta são as neurodegenerativas. E quando a gente pensa em prevenção, em medicina, eu sei que você que está me escutando talvez imagine assim, um milagre, uma fórmula mágica. Não, não é isso que acontece. Se não 0.0 já foi. Já foi, né? Que eram os chazinhos, as fórmulas, né? Aquela alquimia toda. Os chás fazem muito bem para nós, mas eles não são a solução dos nossos males, né? Então, esses 8 essenciais para a vida, que eles vêm da onde isso, né? Da onde que surgiu essa... Isso já é muito antigo do conhecimento, da onde que vem as doenças. Então, eu vou te explicar uma situação simples dentro da cardio mesmo, né? Então, a gente sabe hoje, como a gente falou no começo, que as principais causas de morbimortalidade, então de doença crônica e morte, são as doenças cardiovasculares. E as doenças cardiovasculares, a base delas, a principal delas é a aterosclerose, que são as placas de gorduras nas artérias, que são as principais causadoras de infarto e AVC. E hoje nós sabemos que a idade é um fator de risco para essa doença. A história na família também é doenças, pessoas que tiveram a genética, né? Só que esses não são modificáveis, são muito importantes, mas eu não modifico. Agora, a pressão alta, a hipertensão, o diabetes, o colesterol elevado, LDL principalmente, o estilo de vida relacionado com o sedentarismo, a obesidade, o sono, os hábitos, fumo, né, o cigarro, álcool e o gerenciamento e o estresse, ele entra nessa história. E dentro da parte... Dentro do estilo de vida, né? E alimentação. Então, resumindo, os 8 Life Essentials que se pesquisou tanto e se sabe hoje do benefício dentro da medicina baseada em evidência, o que cada um desses reduz em percentual a mortalidade. Então, nós sabemos que reduzir pressão arterial reduz mortalidade. Não ser sedentário, fazer atividade física, movimentar-se, reduz mortalidade. Então, a gente tem eles resumindo hipertensão, controle glicêmico, controle de colesterol, movimentar-se, né, atividade física, sair do sedentarismo, obesidade, o sono,
hábitos, cigarro e álcool e alimentação. Então, esses 8 itens, a gente trabalhando cada um deles de uma forma focada, interdisciplinar, em grupos, né? A gente consegue reduzir até 80% da mortalidade cardiovascular. Porque eles fazem parte disso. 20% fica dentro da faixa etária, da história familiar e outros fatores até hoje talvez não conhecidos que a gente vai descobrindo. Mas esses 8, eles reduzem absurdamente a mortalidade e a morbidade, que é a doença crônica, que vai deixar a pessoa, então, com uma situação de uma sequela de um AVC ou com insuficiência cardíaca. E aí, esses itens também são relevantes para a prevenção de câncer, doenças cognitivas e o controle glicêmico, que o controle glicêmico nada mais é do que um dos fatores de risco para doença cardiovascular e para diabetes e para, câncer. E é tão interessante a gente abordar todos esses itens, porque como eu comentei antes, eles parecem simples, mas no dia a dia, eu percebo isso com os meus alunos e tu deve perceber isso dentro do consultório. A receita é tão fácil que parece que as pessoas elas não entenderam a grandiosidade que esses pequenos ajustes na nossa rotina fazem a diferença, né? Uma vez que tu tem uma placa de ateroma instalada, é muito difícil tu reverter essa placa, tô errada? Isso mesmo. Agora, as tuas atitudes podem evitar que essa placa de ateroma seja instalada e isso vai te levar uma longevidade saudável, longe de uso de medicações, né, no dia a dia. E no momento que a gente entende que essa doença ela é prevenível em 80% dos casos, a gente começa a pensar a partir de quando que eu devo cuidar, né? E aí se fala até hoje da alimentação da mãe para o feto, né? Então, intraútero já se fala em início de aterosclerose. E hoje, uma situação que eu vejo como gravíssima, que a gente precisa de alguma forma ajudar, é a questão da criança e do adolescente, a obesidade e o sedentarismo, né, Gil, que tem tudo a ver com o que a gente tenta buscar e o que trabalha. A obesidade e o sedentarismo na infância e na adolescência, essas crianças, elas serão diabéticas ou pré-diabéticas pelo menos, e hipertensas com 35 anos, elas poderão ter uma placa de ateroma com 40 anos. Então, tem que começar quando? Desde criança. A mãe tem que ensinar para o filho, a mãe tem que dar o exemplo da atividade física, a mãe tem que dar o exemplo da alimentação saudável, da rotina, com uma qualidade de sono. Então, o momento de fazer uma consulta médica ou de pelo menos parar para pensar nisso, e é um momento desde criança, desde sempre. A mãe para os filhos, os adolescentes precisam ser orientados sobre isso, eles precisam gerenciar a própria saúde. E isso a medicina 3.0 traz também de uma forma bem legal, né, da importância de a gente conhecer, o paciente conhecer o que são as doenças, conhecer o que previne essas doenças e eles fazer o gerenciamento da saúde dele. Então, só que aí a gente precisa orientar e passar isso para que eles possam fazer, né? É que existe um estereótipo, né? Não sei se é estereótipo a palavra, mas vou usar estereótipo quanto ao exercício. E é uma das coisas que eu acho que é a minha missão de vida, é entregar o exercício com esse contexto. O exercício ele não é teu inimigo, ele não é penitência. Uma das coisas que me deixa muito chateada, muito chateada é quando eu escuto assim, eu comi pizza hoje eu vou me massacrar. Cara, o exercício... E quem nunca fez isso, né? O exercício ele é teu amigo, ele não tá ali como com uma chibata na mão para te massacrar. Embora a gente precise, sempre um estímulo mais forte, um estímulo mais intenso para ter a melhora, mas é outro assunto. O exercício é teu amigo e ele precisaria sair desse patamar de inimigo, de penitência e daquele outro patamar que também é tão ruim quanto, que é o da estética. Mas tá legal a perna, tá legal o braço, eu vou deixar para fazer exercício o ano que vem, a galera dos 20 e pouquinhos. E aí vai protelando, e aí a gente entra na faixa dos 30 e protela de novo, porque aí agora eu preciso trabalhar 12, 14, 16 horas, porque eu preciso construir a casa, o apartamento, a vida produtiva, e tá certo, estamos na fase produtiva. Só que
a gente está falando em longevidade. Eu vou usar toda a bateria que eu tenho para produzir um capital, e leia-se capital de dinheiro, não capital saudável, para gastar lá na frente com que saúde? Então, acho que essa abordagem é bem interessante, da prevenção. E agora eu vou colocar assim, a gente planeja, né? Eu falo isso com os pacientes, a gente planeja o nosso futuro financeiro, né? A gente planeja, faz previdência, Agora, qual é o teu planejamento com a tua saúde? Tu faz poupança de massa magra? Faz poupança de VO2, tu tá preservando a tua resistência cardiovascular para que depois tu possa usufruir disso, né? Então, e esses itens principais, se a gente for pensar bem, eles precisam virar hábitos na nossa vida, eles têm que se transformar em rotinas da nossa vida. Então, treinar todos os dias, se movimentar-se e fazer exercício físico todos os dias, tem que ser um hábito, que nem escovar os dentes, que nem almoçar. Faz parte da higiene do corpo. Faz parte da higiene do corpo. Comer corretamente é um hábito, tem que criar isso desde criança. Né? O sono é um hábito, que tem que ser... A gente hoje está falando uma coisa até óbvia, né? Óbvio que eu preciso ter um sono adequado, só que não é óbvio. Hoje em dia as pessoas não dormem, as pessoas, né, tomam remédio para dormir. Então, a nossa função, novamente, é buscar esses itens como hábito. E o exercício físico, a gente vê o movimento. Qual é a diferença, né, Gil, que a pessoa completamente sedentária, né? E o que essa pessoa completamente sedentária pode fazer de mínimo para que já mude o futuro dela, né? Me fala aí. Tem uma frase que eu sempre falo e vocês já devem ter me ouvido falar. Para quem está completamente parado, até encher balão é exercício. Então assim, não existe o melhor exercício, não existe a quantidade ideal de exercício. Obviamente depois que tu estás ativo, a gente sempre tem como melhorar. É uma progressão de carga. Somos seres adaptáveis, né? Que precisamos de estímulos contínuos e com sobrecarga. Mas para começar, Águida, tô completamente parada, não faço nada, trabalho 8 horas sentada, saio do trabalho, sento no carro, vou para casa, sento na frente da televisão e vou dormir. Então, assim, a tua vida inteira é sentada ou deitada. Isso é horrível, a gente, né, não precisa nem comentar mais sobre isso. Mas o que eu faço? Faz aquilo que cabe na tua agenda. Mas eu só posso uma vez. Melhor uma do que nada. Então, às vezes eu vejo, assim, que tem alguns colegas ou pessoas que colocam isso na cabeça. Mas 2 vezes na semana não resolve. É melhor que nada? É melhor que nada. Faz aquele pouquinho. E eu complemento assim que a gente também sabe hoje que a movimentação diária ela reduz risco, morte cardiovascular, né? Então, a história dos passos, né? É muito então, interessante. Os dispositivos, né? Os smartwatches que nos ajudam a saber, assim, ele começa a apitar. Tu tô no consultório, muito tempo sentado, ele começa a tremer. Até no saco é chato, porque me deixa, né? Mas ele levante, caminhe, né? Exato. Quantos passos tu deu hoje, né? E aí, o que eu digo para os meus pacientes que me dizem que não tem tempo, que viajam muito, que isso, que aquilo, assim, tu tem 30 minutos por dia. 30 minutos. Usa esses 30 Caminha minutos. 15 para frente, 15 para trás, tá feito o teu primeiro exercício. Tu já fez a diferença na tua saúde. Quantas vezes por semana, se a gente... Aí vem a relação com o estudo científico que provou para nós que fazer 150 minutos de atividade física por semana, e aí, ou de intensidade moderada, ou 70 minutos de intensidade alta, e óbvio que quando eu aumentar isso para 300 de moderada ou 150 de intensidade alta, sempre eu vou ter mais benefício, mas o mínimo necessário é 150 minutos, 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Quem não tem 30 minutos? Então, 24 horas. E aí os que querem dizer não tem, eu disse, tu tem 20 minutos e a pessoa jovem tem condições, corre 20 minutos, vai dar 3 quilômetros. Faz isso 3 vezes por semana e vai na academia mais 2 por 30 minutos. Tá feito. Não precisa de muito. Não precisa de muito. Então, essa é só que aí que entra o hábito,
que horário que eu vou fazer isso? Uhum. E aí eu já vejo isso também no dia a dia, e tu faz muito bem isso com a gente, né, Gil, a Gil, minha prof. A gente, tu falou assim, como é que é a tua rotina? Qual que é a tua agenda? Que dia tu consegue? tu consegue? E aí aquele dia que tu tem mais tempo, bom, vamos fazer um treino funcional, vamos fazer uma musculação, fazer uma corrida mais longa. Agora, os outros dias, né? Que horas tu acorda? Tem condições de antes de tu ir trabalhar, tu fazer 20 minutinhos de esteira? 20 minutos. 20 minutos. Vai ser o teu momento de organizar a cabeça, tomar um banho e trabalhar. O teu dia vai ser outro. Tem um aluno, que inclusive é teu paciente, que está com esse problema de agenda, de viagem, de, né, pessoal, da loucura da vida. E aí nós montamos um cronograma com ele para ele pular corda. Ótimo. Pular corda. Gente, pular corda. 10 minutos. Experimenta pular 10 minutos de corda. Que aí é o de alta intensidade. Então pode ser curtinho. Pode ser curtinho. Mas a intensidade é muito alta. E aí faz umas pranchinhas assim, ó. Então ele tá dentro da casa dele. Ele não se deslocou porque não tem tempo de se deslocar. Beleza. Não precisa te deslocar. Meia dúzia de exercício, 10 minutos de pular corda tá feito. Então tem os exercícios isométricos, tem prancha, tem um agachamento que tu fica na parede. Então assim, quando a pessoa tem vontade, tem solução, mas a gente precisa pôr pelo menos a vontade de solucionar o problema. E o que eu vejo que a galera que chega para mim, deve ser parecida com a que chega para ti, elas vêm com um pacote de desculpas. Um pacote de desculpas. A gente vai dando a curva. A gente vai dando a curva. Mas aquele horário. E leva o tênis. E vou viajar. Mas mas daí eu tenho que tomar banho e não dá tempo, porque eu tenho que tomar banho e chegar no trabalho. Quando eu falo dos 20 minutos, é muito engraçado. Me dá uma coceira. 20 minutos, tu vai 10 minutos pra frente, 10 pra trás. Basta de sim. Que eu tô falando com o quê? De uma pessoa que é completamente sedentária. Se ela começar a fazer isso, esses 10 minutinhos, e eu falo 10 e 10 porque na cabeça parece assim, é só 10. Aí eu falo, coloca um podcast, coloca algum assunto pra tu ouvir, né? Coloca o nosso podcast, vai colocar e tu vai ouvir por um período curto, quando terminou, eu fiz. Nem o teu corpo vai agradecer futuramente. Eu acho que é bem importante quando a gente fala de atividades da vida diária e exercício físico, separar exatamente isso. Ótimo. As duas coisas, elas são importantes. Uma pessoa completamente sedentária é aquela que não tem nem hábitos de vida diária de movimento. Isso. E quando a gente fala hábito de vida diária, é aquilo lá, subir escada, deixar os controles longes e começar a usar. Levanta do sofá e vai ali, troca elevador, o canal. Elevador, estacionável, vai pro mercado de a pé, vai pro trabalho caminhando. Então são hábitos da vida diária que se nos tornam menos sedentários, nos deixam mais ativos. E o exercício físico. Tanto que os nossos relógios, né, e os smarts monitoram isso. Os degraus, né, e as caminhadas. Quando a gente passa para o patamar de exercício físico, a gente deixa de ser hábito da vida diária, porque às vezes a gente responde assim, eu escuto isso, tu deve escutar. Mas eu carrego o peso o dia inteiro no trabalho. Não preciso fazer academia. Não preciso fazer academia. Se tu faz isso o dia inteiro, deixou de ser exercício, passou de hábito de vida diária. Perfeito, tu é uma pessoa ativa, mas tu não é uma pessoa treinada. Então, o nosso corpo, ele tende a se acostumar à carga, ao estímulo que é dado. Então, tu te acostumou àquela carga, tu deixou de colher benefícios daquilo. Se tu parar, obviamente vai ser pior. Mas para que tu colhe os benefícios do exercício e passa a ser exercício, todo aquele movimento que é periodizado, colocado, planejado, executado dentro de um controle de progressão e de recuperação. Então, cuidado quando você diz assim, eu não preciso porque eu faço todo dia. Se tu faz todo dia, então escovar dente serviria de bíceps. Não funciona, né? Então, levantamento de garfo. Alterogarfismo também não funciona. E isso é muito bom isso aí, Gil, porque a gente vê e é interessante que numa certa faixa etária, vou colocar uma pessoa de 70 anos, né? Trabalhou a vida inteira na agricultura, ainda tem uma musculatura boa. Trabalhou, né, muito, e caminha bastante. Tu vê que eles são pessoas que sempre muito ativas, elas têm, se a gente for fazer uma avaliação de força, é boa, uma avaliação de VO2 é boa, né? Porque ela trabalhou muito na agricultura e com força. Mas eu vou colocar uma coisa que eu vejo no dia a dia, assim, eles começam com dores, dor no ombro, dor nas costas, dor no quadril, dor no joelho, dificuldade de amarrar o tênis, de baixar e levantar,
Porque quando a gente fala em atividade física como um todo, a gente fala no exercício físico de força, né? O exercício de força essencial para prevenção e manutenção de músculos e postura e evitar lesões futuras, né? Aeróbico, para manter uma capacidade funcional adequada e reduzir risco cardiovascular e de outras doenças. Flexibilidade e equilíbrio. E aí, ninguém quer com 70 anos, 75 anos, não conseguir colocar o sapato ou ter risco de queda, que é um outro fator gravíssimo, né, que pode levar à mortalidade. Então, para eu não ter, e aí eu falo para essa pessoa que diz que trabalhou a vida inteira, assim, bom, o senhor quer continuar com essa força, com essa vitalidade, né? A gente agora precisa fazer um exercício de força. A gente precisa ter um horário para treinar a tua musculatura, a tua postura, a tua flexibilidade, o teu equilíbrio. Porque senão, em 5 ou 10 anos, coloca 5 anos, né, que tu vai colocando assim com a faixa etária, tu não vai conseguir fazer isso, né? Eu acho bem interessante falar sobre isso, porque o nosso condicionamento físico, ele envolve valências físicas, né? Dentro dessas valências físicas, a gente fala da resistência, que vem o nosso VO2, da força, né, da nossa manutenção da massa magra, mas também vem coordenação, agilidade, potência e equilíbrio e flexibilidade. Então, dentro do condicionamento físico, são 7, se eu não esqueci de nenhum, mas são os 7 principais que norteiam, assim, o quanto condicionada tu é. Leia condicionada, assim, eu tenho condições de funcionar, condições de funcionalidade. E a gente fala de funcionalidade dessas coisas, consigo cruzar a perna, consigo colocar meia, consigo pegar ou levar algo para a prateleira lá no alto. E a flexibilidade, o equilíbrio e a mobilidade são os primeiros que a gente perde no decorrer dos anos. Quando tu olhar uma criança, todo mundo tem criança, ou se não é filho, tem sobrinho, bebês em casa. Olha a facilidade que eles têm de sentar de cócoras, de se retorcer e vai para frente, vai para trás. Eles não têm muito equilíbrio porque eles ainda estão desenvolvendo a musculatura, a força estrutural deles. Mas a flexibilidade que uma criança tem é invejável. E por que ao longo dos anos, né, a gente começa a enrijecer e a travar? Então, uma das primeiras coisas que a vida adulta nos tira é a flexibilidade. Na decorrência dos anos, né, com o aumento da idade, o equilíbrio, a maior índice de quedas e mortalidade em idosos é por queda. Isso aí. Então, o maior índice de fraturas e quedas em idosos é pela falta de equilíbrio. E o equilíbrio é uma valência física que tem resposta aguda. Tu vai ali, tu faz um exercício de um pé só, tu tá toda desequilibrado, tu faz 2, melhorou, no terceiro tu já tá bem. Só que aí tu parou de fazer, tu também perde. Então são estímulos diários. Eu acho bem interessante quando a gente fala nessa funcionalidade para longevidade, olhar para toda esse conjunto, né? Eles acabam sendo esquecidos, né? E eu vejo no consultório isso que às vezes no atendimento tu vai dizer, eu falei, vai caminhar, começa com uma caminhada, mas a gente tem a obrigação de também passar e as pessoas entenderem isso que eu preciso trabalhar minha musculatura, eu preciso trabalhar minha flexibilidade e trabalhar a minha força, né? Musculatura, flexibilidade e meu equilíbrio. E aí entra o auxílio de um profissional que vai te passar esses exercícios, porque daqui a pouco, eu faço sozinho lá, eu faço... Gente, é um risco alto que tem de se machucar. E aí vai se criar outra doença. Então, pegar as pessoas corretas, ir num local onde vai ser orientado, mas que pegue todos esses itens, né? E aí tem uma questão também importante que é o que eu gosto de fazer, né? A gente ouve isso direto. Mas eu não odeio academia. É o que a gente mais ouve. É o que eu odeio. Aí fala, nossa, eu escuto isso todo dia, eu vou tomar um café. Aí eu acho que assim, entra aquela questão, o que a pessoa gosta de fazer? Tem um conceito também, um tipo de atividade, de exercício físico, como a Gil disse, que tem horário, que tem progressão, né, que tem evolução, que às vezes que é a dança, por exemplo.
Eu acho que a dança, Gil, muito é um tipo interessante. de exercício que ela engloba equilíbrio, engloba equilíbrio, flexibilidade, mobilidade e cardiorrespiratório, Sim, é um exercício aeróbio, né? E eu vejo que quando eu pergunto assim, o que tu gosta de fazer? Ah, eu gosto de dançar. Então vamos lá, vamos achar uma forma de começar a dançar. Vai pra dança. Né? Ah, eu gosto de água. Perfeito, Vai pra natação, água. hidroginástica, né? Mas não deixe de fazer reforço muscular, porque tem, mas eu vou me escapar da academia se eu for pra dança? Não. Eu vou me escapar. Não, a gente tem que fazer Tu pode menos, mas vai. E aí eu quero te perguntar isso, quando eu oriento assim, fazer atividades de força, a gente sabe da diferença grande entre, né, o pilates e a musculação, mas com relação à musculatura, o reforço muscular, quando a gente usa esse termo no consultório, né, tá te fazendo a pergunta, entre o pilates e a musculação, um substitui o outro, assim, no teu ver, como é que tu me Eu adoraria dizer que sim. Mas também eu adoraria ouvir que sim. Eu adoraria ouvir que sim. Fazer tudo. Pois não, mas não. O Pilates é ótimo, ele trabalha muito. É que quando a gente fala em força, e aí a gente abriu mais uma chave aqui embaixo. Mas é que e a gente vai abrindo. Então, mas é separa no dia a dia, eu isso. explico, olha, força, então deixa eu fazer Pilates, musculação, o funcional, né? E eu sempre fiquei com isso assim, olha, o quanto vai ter o benefício de um ou do outro, ou o que a pessoa mais gosta. Então, quando a gente fala em força, existem diferentes tipos e níveis de força. Existe uma coisa chamada força estrutural, que é a força que tu tem de manter a tua estrutura, que é a força que a gente trabalha na yoga, que a gente trabalha no pilates, que a gente trabalha... deixa eu pensar mais onde que a gente trabalha. Algumas aulas de treinamento funcional, alguns treinos... Artes marciais também. Artes marciais. Calistenia. Crossfit, alguns treinos, porque o crossfit tem uma pegada de potência e de força muito legal também. Mas então a gente está falando em musculatura profunda, de alongamento, de estabilidade. O Pilates, que é o mais abrangente, e a yoga, eles trabalham isso de forma riquíssima. E eu acho que se a gente tivesse tempo e disposição, né, teria que colocar na nossa rotina, porque faz diferença, faz, toda. É muito, das avaliações físicas que eu faço no estúdio, é nítida a pessoa que faz pilates, a pessoa que não faz pilates. Assim, a qualidade do movimento, a saúde da articulação, né, a amplitude, né, a gente utiliza toda a nossa caixa torácica, toda a amplitude da nossa cadeia posterior, que são os mais prejudicados pelo hábito de sentar, né, a gente fecha aqui e encurta as costas, a parte da coxa, né. Isso é perfeito, mas o ganho de massa magra, o ganho de músculo, a força, hoje eu consigo levantar 5 quilos, amanhã eu vou conseguir levantar 30 quilos, isso, e é por isso que acho que perdura por tanto tempo a musculação e não temos muito o que fazer. Entendi. A gente precisa, mas eu faço treino com peso livre. Ótimo, continua fazendo, mas vai chegar um limitante. Entendi. Chega uma hora que tu não consegue mais te estabilizar para erguer uma carga. E como o exercício físico é progressão de carga, como somos seres adaptativos, se hoje tu levanta 0 e tu começar a treinar com halteres aqui, tu vai progredir de forma saudável e eficiente, beleza. Mas quando tu chegar com 50 quilos, né, chega um limite. E aí a gente tem essa questão da gente perder a musculatura, né? Exato. Falando de envelhecimento, uma das coisas que nos maltrata vamos dizer assim, a história natural da vida de perder músculo, né? Então a gente precisa a temida sarcopenia, né? E a temida sarcopenia. Então, se hoje a Águida com 30 anos de idade consegue sustentar 15 quilos, estou fazendo uma analogia aqui, beleza? Tu tem a manutenção da tua massa magra para 15 quilos, mas o ano que vem os 15 quilos continuam sendo 15 quilos, mas a Águida tem 31. A resposta do corpo teu aos 15 quilos já não é mais a mesma coisa. Então, tu vai ter que progredir essa carga, vai ter que ir para 16, 18, 20. Aí tá linda, né?
Mas 15, né? Não, deixa 30, que tá ótimo. A cutis tá pra quê? É interessante, né? Então é essa progressão que a gente faz hoje, e aí tem essa faixa etária que a gente tá, né? 40, 50 ali, a gente começa nessa busca, entrando a questão hormonal envolvida, vai mudando tudo. Aí depois... Tem uma analogia que eu vi na faculdade, nunca mais esqueci. Quando a gente pensa isso aqui, anos de vida, então a gente nasceu e a gente tá no auge, e só morro acima, assim, ó, ganhando força, equilíbrio, atinge um platô, 20 e pouquinhos a gente atinge o platô. E esse platô a gente vai se manter aqui, se a gente não treinar, até os 30 e 35, talvez. Meus amigos, né? Depois é ladeira abaixo. Então, dá jeito de fazer a tua poupança, não só de dinheiro, de massa magra, de equilíbrio, de todas aquelas condicionamento cardiopulmonar, toda aquelas valências físicas que a gente comentou. Até aqui, faz a tua poupança. Tá, mas então se eu fizer até aqui eu posso parar? Não, agora tu luta pra manter. Tu luta pra manter. E se eu não fiz? Vai ter que trabalhar muito mais, porque aqui é ladeira abaixo, então a força para te voltar pro platô vai ser muito maior. Então, 30, 35, assim, ó, se tu não começou, tu tá atrasado, meu querido, voa, porque vai ficar ruim. E é ladeira abaixo mesmo. Eu sempre pratiquei atividade física, desde os meus 15 anos, quando eu vi que os meus pais eram obesos, hipertensos, e eu decidi que para mim aquilo não ia acontecer. Olha só. Luto, né? Tu é a minha doutora faz tempo, tu sabe das minhas brigas, mas estamos aí, né? Seguindo firme e forte, esse ano faço 49, tá tudo certo. VO2 de 42, lutando para aumentar, já foi 54, e olha que eu não parei. E essa parte do VO2 também, que ele fala no livro super bem, né? O capítulo ali sobre isso é bem interessante, o VO2 que a gente tem hoje, como ele vai estar daqui 20 anos, né? Então tem o gráfico aquele que se tu coloca onde que está o meu VO2 hoje, ele está muito baixo. Bom, com 70 anos tu não vai conseguir ir até o banheiro, né? Era isso que eu ia te falar. O meu VO2, 5 anos atrás, era de 52, 54. Muito facilmente eu ficava ali. Tô no 41, 42 lutando e eu tô treinando. Não parei de treinar. Porque aí tem essa questão da idade, né? Então isso é verdadeiro. Até no gráfico da idade, até os 40, o ideal é que a gente esteja acima de 50, né? 50. E daí dos 40 aos 50, acima de 40. Tô lutando. E estão lutando. E aí depois dos 50, se conseguir manter acima dos 40, é muito bom. E aí depois vai cair, mas que caia pouquinho por ano. Um pouquinho. E isso a gente vê muito nos testes que a gente faz, porque para tu avaliar o VO2, tem a forma que hoje até o relógio nos fala, né? Coloca. Nos testes cardiológicos que a gente faz, o teste ergométrico conhecido, ele calcula também muito parecido com o relógio, mas ele dá mais parâmetros, alguns a mais, e o direto, que seria aquele da máscara, que é o cardiopulmonar, que vai medir exatamente a troca de gases. É o padrão ouro, né? Que é o padrão ouro. Mas é óbvio que para a gente ter o nosso VO2, qual é o meu hoje? Até mesmo com um teste de pista, né? A Gil consegue calcular isso para nós, ou fazer um teste ergométrico simples, a gente tem um valor também bem próximo da realidade. Um errinho de desvio padrão, mas Mas é muito importante saber como estou hoje e para fazer aquela progressão. E isso vale para aquele nosso paciente que tu comentou, aquele trabalha, mas e acha que aquilo é o suficiente. Bota ele na esteira, coloca ele fazer o teste, aí tu vê, a gente consegue ver o quanto baixo que tá, porque o corpo adaptou aquilo ali, né? Então aí disse, não, agora tu precisa dar um estímulo maior, precisa arrumar mais 10 minutos pelo menos da tua vida para que aqueles 10 minutos de pular corda passem a ser 15, 20, enfim. E eu queria exatamente isso, Aida, falar, não só do VO2, me usando como exemplo, né? Mas também do músculo, que é aquela reserva de massa muscular que nós estávamos falando. Eu lá dos 15, 16 anos, eu experimentei várias coisas, e fui para natação, fui para hidroginástica, fui para luta, fui para dança, mas o que me apaixonou realmente foi a musculação e a corrida que estamos aqui até hoje, né? Então eu faço musculação, pratico, né, musculação desde lá de trás, e eu gosto, a minha sorte é que eu gosto de puxar ferro, eu acho
máximo, assim, fazer força de músculo crescendo, eu encontrei prazer naquele sofrimento. É incrível isso, né? Mas e eu percebo que agora, com 48, 49, e a diferença aconteceu exatamente agora, 48, 49, não foi com 42, 45, não, agora. Eu percebo que o meu tônus muscular, mesmo fazendo força, e eu me comparo assim sutilmente com pessoas fazendo força, eu tenho força, eu consigo levantar bastante peso, mas o meu tônus muscular não é o mesmo. Aí eu fico pensando, e se eu tivesse sedentária, e se eu não tivesse nunca feito nada, e se estaria muito pior. Muito mais difícil, né? Façam reservas de músculo. Eu lembro. Façam reservas de músculo. A minha história de exercício também, eu sempre gostei de... Nunca fui de um esporte específico. Sempre variei em vários tipos, desde criança. Era natação, era vôlei, era basquete, era... A corrida entrou na minha vida lá com vocês nos nossos grupinhos de segunda noite, lá tinha uns 30 anos. E foi quando... E agora me veio uma lembrança. Quando eu acabei a residência e voltei para Caxias, que o período da faculdade, a residência, a gente fazia o que dava. Eu ia na natação da UX, eu tentava manter alguma coisa de atividade, mas não conseguia fazer tudo que eu gostaria. E aí voltei para Caxias para começar a trabalhar, e eu trabalhava no Hospital Saúde na época, e eu tinha que subir do primeiro ao terceiro andar. Imagina, são quantos lances de escada lá? 3, 4 lances de escada. E eu subi falando no celular, e eu cheguei lá, eu não conseguia falar. Hiperventilando. Desesperada. E olha, eu tinha Quase tendo uma crise asmática. Eu tinha 28 anos e eu não conseguia subir 3 andares falando. Então, minha escala de body lá tava no pé. Passou do 15 pro 16. Eu tava assim, péssima. E aí eu disse, meu Deus, alguma coisa eu preciso fazer. Aí que eu comecei a questão vi a corrida como uma ideia nos grupos, né, da segunda de noite que a gente fazia. E aí foi, e vi o quanto é importante, mesmo jovem, o estado que a gente ficou. Então não dá, realmente, a gente não pode parar, né? Então, independente da idade que você tem, que está ouvindo esse bate-papo, se você já não fez uma reserva de músculo, faça. Como sempre dá pra Conselho da vida, faça. Guarda os pila, mas guarda o músculo. Guarda o músculo, né? Ai, e Agda, eu posso chamar então, dentro da medicina 3.0, voltando lá para o nosso Alto Livre, né? E tu percebendo que a gente gosta de atividade física, porque aí o mundo vai. Eu posso chamar que o nosso principal medicamento, remédio, substância, alquimia, é o exercício físico? Pode, porque a gente, dentro das doenças, né, a gente sabe que um exercício físico, naquela quantidade estudada dos 150 minutos, porque precisa ter um número para fazer as pesquisas, os parâmetros, né? Como mensurar, como mensurar isso, ela reduz hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, colesterol. Esses 3 itens que a gente viu ali que são importantíssimos como causadores de infarto, AVC, demência, câncer e desenvolvimento de diabetes. Então, a base, se eu for escolher um remédio principal para fazer a prevenção de tudo isso, é o exercício físico. Então, o exercício físico é o nosso exército contra os 4 cavaleiros. Concordo. Ele fala isso no livro assim, concordo completamente. Concordo completamente. Não excluindo os outros, mas a gente precisa fazer exercício físico. Então, a gente pensa que o exercício físico, eu vou pegar ali os nossos pontinhos aqui, ó. O exercício físico, ele controla e melhora a qualidade do sono, que é um dos 8 Life Essentials, né? Ele muda os nossos hábitos. Uma vez que tu tem uma rotina de exercício, dificilmente tu vai ser a pessoa que vai usar cigarro e álcool com frequência. Não combina, né? Não combina. Tu não consegue, tu não gosta, tu sente diferença no teu corpo. Ele vai controlar os níveis de glicose, de açúcares, né? Vai controlar o peso, vai fazer o controle lipídico. Então, o exercício físico, ele consegue resolver a maior parte daquelas nossas... Controle emocional. Controle emocional e estresse. Controle emocional e estresse. Tira o cortisol da corrente sanguínea, coloca os hormônios do bem-estar, melhora a qualidade
qualidade do sono é perceptível e tem estudos, né? Até acho que pode ser um próximo para nós conversar. Tem estudos que comparam a qualidade do sono de pessoas sedentárias dormindo as mesmas horas, né? Então, tendo mais ou menos o mesmo hábito de sono, uma pessoa sedentária e uma pessoa ativa. A pessoa ativa, a qualidade do sono é melhor. Isso é tão importante, porque às vezes a gente pensa que sono, é dormir 9 horas. Não é dormir 9 horas, é a qualidade que aquele teu sono tem. Aquele sono é reparador, é um sono que tu faz todas as etapas do sono, é um sono profundo, tem o REM, tem, né, o sono leve, ou tu só desmaia. E o tempo do sono, né, então, no mínimo 6 horas, né, então 7 a 8 seria o ideal. E a questão do exercício físico, puxando um pouquinho para a fisiologia cardíaca, é a regulação perfeita que ele faz do sistema autonômico, que é o sistema simpático e parasimpático, que é aquele que acelera o nosso coração e o que controla a pressão arterial e reduz os batimentos. Então, quando a gente dorme, a gente precisa estar com esse controle extremamente ajustado para que eu possa ter um relaxamento completo, né? E se eu treino, a chance de eu conseguir ter esse relaxamento e esse controle é muito maior, né? Se torna uma coisa fisiológica e mais saudável, né? A qualidade do sono, né? Então, às vezes a gente dorme até um pouco menos, mas com o exercício físico, a qualidade do sono é melhor. Então, tu tem a impressão de que, não é a impressão, tu tem o fato de que tu acorda descansado. Agora, eu lembrei que sobre os percentuais dos fatores de risco desses fatores de risco que a gente falou e a prevenção, o sedentarismo é o fator de risco desses com maior incidência na população. E também é um fator de risco com maior, como é que ele, agora me perdi, mas é um fator que tem mais é o influencia. principal, se a gente listar de todos os fatores de risco para essas doenças cardiovasculares, o sedentarismo é o com maior incidência. Então, é o que a gente vê no nosso dia a dia. Então, a alimentação não adequada, mas o sedentarismo ele ganha assim como um dos principais. Até tu abordou um grande problema de saúde pública, né? A gente tem que falar isso. A obesidade e o sedentarismo foi considerado doença do século XX e considerado doença a nível de saúde pública. Isso mesmo. Então, saúde pública, né? Que interfere na economia do país, do planeta, né? Enfim. E a gente tem essa questão até, vamos passando até para o item alimentação, que a gente então, era isso que eu ia dizer. Então, já vai. Isso que eu ia falar. E dentro de, eu acho que todos os outros, a gente conseguiu abordar com o exercício físico, né? Os outros itens. E a gente deixou a alimentação aqui. A alimentação é um terreno, um campo minado, né? Porque aí a gente envolve cultura, gosto, né? Não que as outras coisas não envolvam gostos, mas eu acho que tem muito hábito cultural, e vou dizer até que alguns religiosos, espiritualistas, né? Que cultuam algumas coisas e deixam de cultuar outras. Vamos deixar de lado dietas da moda, penso eu, não vamos entrar nesse campo minado, porque vai que a gente pisa uma bomba. A gente chama a Nutri para conversar. Mas eu acho que num contexto básico, vamos ver se tu concorda comigo, Agda. A gente sabe, para viver, nós gastamos, sentadinha, paradinha, dormindo, para o nosso corpo se manter funcionando, pensando, coração batendo, respirando, né, as funções cognitivas em dia, mais ou menos 1.200 calorias. Então eu comecei uma atividade física, eu tenho um pouco mais de músculo, né, quanto mais músculos, mais gasto energético, olha ali, é um benefício. Posso comer um pouquinho mais, não muito. Não muito, por é qualidade. Pero não útil. É qualidade. É qualidade. Né? Mas se a gente pegar e olhar só para o número de calorias, é um tiro no pé. É um tiro no pé. Porque hoje, então, se eu vou pensar só em calorias, tá, beleza. Então, se eu vou, eu treinei 1.200, gastei mais umas 500, mas eu tenho uma boa incidência de massa muscular, beleza, vou consumir 1.800 calorias. Se eu só olhar para o número de calorias e eu tiver uma ideia muito equivocada sobre alimentação, eu comer
um pacote de bolacha recheada no café da manhã, um X no almoço e vão pensar numa outra tranqueira para a noite? Escolham aí. Passou das 1.800 calorias. Ok, fiquei ali nas 1.800, então dá meia qualidade desse nutriente. E aí tu ele coloca no livro sobre o autocuidado, né, de dosar a glicose depois de determinados alimentos. É assustador, né, o pico glicêmico que muitos alimentos fazem. Exatamente. E a hiperglicemia, a glicose elevada no sangue, gerando também um aumento de insulina, posteriormente com esses picos excessivos de glicose, são os precursores da obesidade e dessas todas as doenças que a gente já falou até hoje. Então, a alimentação, se a gente não pode competir exercício com a alimentação, elas andam juntas, né? Eu diria que uma depende da outra. E aí a gente tem que lembrar dos alimentos proibitivos, vamos falar assim, ou que a gente tem que ter um sinal de alerta. Proibir não, porque é gosto, como mesmo a gente falou, né? Tipo assim, pensa melhor um pouquinho nessa escolha que você está fazendo. E aí vai vir assim, o açúcar refinado, né? Os farináceos, a gordura saturada, né? Os ultraprocessados, então o excesso de sal. Então, tudo que a gente colocar, eu vou falar excesso, porque se a gente for comer um biscoito, for comer uma carne com um pouquinho mais de sal ou alguma comida assim, a gente pode comer a carne com menos sal, a gente pode comer o biscoito, mas com uma quantidade menor e não diariamente esse tipo de alimento, né? Acho que é difícil dizer assim, tu não pode mais comer X, né? E aí a gente começa a ficar numa situação antissocial até, né? Então, e daí também não é benéfico. Então acho que a gente tem que ter os alimentos, saber conhecer quais os alimentos que são importantes para o nosso organismo. A gente precisa ter uma proteína saudável, uma proteína magra, a gente precisa ter um carboidrato sim, mas um carboidrato integral, um carboidrato não refinado. A gente tem que fugir dos ultraprocessados o máximo que a gente puder, ir para os alimentos mais naturais, né? A questão de produzir a própria comida, né? Que seria um mundo perfeito, mas na nossa dia a dia, a gente nem sempre consegue. Mas mesmo assim, a gente tem opções, né, de empresas que fornecem alimentos, né, não com tanta, como é que pode ser, conservantes, as marmitas saudáveis. Isso, tem, então, né? Temos opções. Está muito mais acessível. E incluir na alimentação fibras, né? A gente acaba passando o dia, às vezes, virado de proteína ou uma questão até um carboidrato, mas esquece da quantidade de fibras que a gente tem que ingerir na alimentação. Então, colocando o carboidrato integral, já estou introduzindo fibras. Aí a gente coloca as frutas, os vegetais. Então, na nossa alimentação, a gente precisa colocar os vegetais, saladas em geral, legumes assados, cru, como até para ter acesso a uma variedade de nutrientes. E aí vem, sem falar a quantidade de nutrientes, né? Mas o recomendado dentro, né, da cardiologia, então não entrando em modas, mas colocando do que se sabe na cardiologia, a quantidade de saladas e vegetais, a gente precisaria ingerir 2 porções por dia, de forma bem variada, frutas, pelo menos 3 porções por dia, grãos e oleaginosas, nozes, castanhas, que tem um tipo de gordura boa, a gente precisaria comer 1 porção por dia, azeite de oliva, 1 a 2 colheres de sopa por dia, a proteína magra, aí dependendo também da estrutura corporal da pessoa, mas a quantidade, né? E dentro dela carne, peixe, frango, ovo, falando dessa parte animal, a gente precisa colocar o peixe 2 vezes por semana, seria o ideal, né? E qual que eu esqueci? E o carboidrato integral, né? Então, os laticínios também são importantes, né? E aí, claro, dentro de cada um, e sempre escolher os desnatados. Porque hoje... Função da gordura, né? Função da gordura. Então, sempre com menos gordura e tudo que a gente... Menos açúcar, menos gordura, menos sal e incluir fibras e uma variedade de vegetais, que aí eu estou colocando as vitaminas, os nutrientes todos juntos, né? Então, a base disso tem a ver com a dieta mediterrânea, né? Que foi a dieta estudada, na cardiologia ela é muito estudada,
como uma dieta Eu ia te perguntar, considerada mais saudável. qual dieta que a cardiologia, não vou dizer que indica, mas que é a mais amiga, vamos dizer assim, é a Não, que mediterrânea. indica, porque Indica, posso usar a palavra que recomenda. na cardiologia a gente tem a gente segue as diretrizes, né, e são baseadas em grandes ensaios clínicos. E já há alguns anos elas são duas principais que foram mais estudadas por reduzirem morbimortalidade. A dieta mediterrânea, que ela é composta então basicamente por vegetais, por fibras, por grãos, por proteína magra e carboidratos integrais, azeite de oliva, frutas, verduras, legumes e ovos, Ovos né? e E peixes. E a dieta, também conhecida como, também chamada dieta DASH, não sei se você já ouviu falar. Não. A DASH, pois é, então isso é uma coisa que a gente tem dentro da cardiologia, que foi uma dieta estudada para hipertensos. Olha que interessante. Foi feito um teste, e é difícil estudar nutrição, porque é difícil tu controlar o que as pessoas comem, né? Então, os ensaios clínicos, eles são bem difíceis de serem feitos. Então, a diferença da DASH para a mediterrânea, basicamente, assim, é que uma fala mais com relação à ingesta de laticínios e com maior conteúdo baixo conteúdo de sal, né, quantidade de sódio por dia, e o aumento do consumo de vegetais por questões do potássio, né, que um potássio mais elevado a gente consegue ter um controle maior de pressão arterial, e o sódio precisa ser baixo, então ele é muito baseado nisso. Mas a base, se a gente for pegar um tipo de alimento, é praticamente a mesma coisa, né? Então, a DASH não coloca tanto azeite de oliva, que a mediterrânea coloca, a DASH coloca mais os laticínios, que a outra não coloca tanto, mas a base, assim, ela é muito parecida. E porque a DASH reduziu mortalidade, e aí que é a questão toda, né? Mortalidade em pacientes com hipertensão e também na prevenção de hipertensão. Então, a hipertensão se fala tanto porque ela é, dos fatores de risco que a gente conversou, de doenças, né? Eu falei que o sedentarismo é um grande fator de risco com maior incidência, mas a hipertensão como doença é a principal. E ela é grande causadora de infarto e AVC, né? Que são as principais causas de morte. Então a gente precisa pensar na hipertensão. Como eu previno uma hipertensão com uma alimentação? E aí foi estudada essa dieta DASH, onde tem um baixo teor de sódio, alto de potássio, através desses alimentos. E ela é capaz de reduzir em torno de 5 a 10 milímetros de pressão arterial, assim como o exercício físico, que reduz também em torno de 8 a 10 milímetros de pressão arterial. E quando a gente começou esse podcast, eu comentei assim, a gente espera que se tenha uma pílula mágica ou um milagre ou um novo estudo que nos traga alguma coisa, e vocês podem perceber, né? E nós percebemos isso no dia a dia, que não existe milagre, que existe a escolha de pequenas atitudes durante todos os nossos dias, desde quando a gente entende por gente até quando o nosso coração estiver pulsando, envolve os hábitos, né? E essas pequenas atitudes que a gente comentou hoje. Exercício físico, alimentação, que vai interferir em todos os outros, né? Sono, qualidade do sono, estresse, né? Controle do peso, controle lipídico. Então, acho que se a gente puder falar de 2 remedinhos da medicina 3.0, botar dentro de um potinho e usar todo dia, seria uma pílula para o exercício físico e uma pílula para a alimentação. E deu, né? Parece que os outros entram todos na carona. E aí, dentro da parte social, né, de interação social, que aí vem, como ele fala muito, né? E tem dentro das zonas azuis também, que se junta tudo sobre longevidade. O exercício físico é uma forma de interação social muito legal, né, Gil? E isso a gente vê isso no grupo, né? Bom, aí se fala antes no grupo, naquela. Mas a gente vê como a interação social, ela muda o nosso humor, né? Ela deixa a gente mais leve, e isso é fundamental também para a longevidade. E com relação ao controle de estresse, me lembrei agora daquele livro do Dr. Arthur Guerra, que é Você Aguenta Ser Feliz.
Tu leu já, né? Não li. Não acredito, vou te dar. Esse tá na fila, não li, ele não tem. coloca a saúde mental diretamente associada com o exercício físico. O quanto é possível até mesmo reduzir medicações para saúde utilizadas para depressão, para ansiedade, para doenças mentais, através de um exercício físico, e aí ele coloca de alta intensidade, ele desenvolve isso de uma forma bem legal. Vou te passar, depois tu me fala, pode falar, o próximo assunto pode ser esse também. Pode ser isso também. Mas o quanto a saúde mental é fundamental ser abordada e a gente usar esses itens todos, ter uma pílula do exercício e uma alimentação saudável fazem diferença no futuro mesmo. E sabe, Gil, tem um item, uma parte do livro que eu concordei muito também quando eu li e vi que a gente precisa fazer o autocuidado. Então, o médico vai orientar para o paciente os fatores de risco e o que deve ser feito. O médico vai solicitar os exames laboratoriais. Eu preciso saber quanto é a tua glicose. Eu preciso saber quanto é teu colesterol. E o paciente, tu tem que chegar a esse nome. A glicose é 80. Eu sei quanto é a minha glicemia. Eu sei quanto é a minha hemoglobina glicada. Eu sei quanto é a minha pressão arterial. Eu faço a aferição da pressão arterial com frequência, com regularidade, porque é extremamente frequente no consultório eu perguntar para uma pessoa: quando que tu viu a tua última vez aferir a tua pressão arterial? Não me lembro, acho que eu nunca vi uma pessoa de 40 anos. É um absurdo, né? Então, a gente precisa fazer a automonitorização. A gente se pesa, né? Isso já é uma prática que as pessoas, vou ver meu peso, a gente já tem essa prática. Engordei esse hábito de se pesar. Então, se não tem, deveríamos ter. Então, todos a gente tem que saber o nosso peso, saber qual é o nosso peso ideal, né? A gente sabe como é que está quando a gente faz a pergunta da qualidade do sono e tudo mais, mas a pessoa não ter um insight de como é que estão esses itens na minha vida. E aí, quanto é a minha glicose? Quanto é a minha pressão arterial? Aferir isso. E quanto é o meu colesterol? Qual é o colesterol ideal para mim? Né? Eu sou jovem, eu tenho 30 anos, quanto é o meu colesterol ideal? Eu tenho 70 anos, qual é o meu colesterol ideal? E isso o médico, através de ferramentas que a gente tem para avaliação de scores de risco, e muitas vezes alguns exames, e aí vem a medicina 3.0, a medicina da precisão, a medicina de personalizar, né? Individualizar o atendimento, saber qual é o nível ideal de colesterol para ti, né? E isso a gente tem ferramentas para poder responder isso. E eu tenho que alcançar essa meta, né? Se eu estou 5 pontos acima, eu não estou na meta. E aí entra o gerenciamento individual. O profissional de saúde ele vai passar essa informação para o paciente e agora, a partir de agora, o paciente tem que saber quanto é o meu valor. E eu acho bem importante isso que tu trouxe, Agda, porque duas situações eu enfrento assim no meu dia a dia. Uma é a resistência que as pessoas têm de consultar um profissional. Então, tu participa do grupo e tu vê o meu movimento, tu vê a minha insistência e é muito difícil fazer com que a pessoa vá e faça a consulta no cardiologista. Ou tu começou a praticar a corrida, não é só pela corrida, gente, e nem só pelo exercício. Se tu é sedentário, tu deveria ir muito mais do que uma pessoa ativa. Mas ir para o médico e fazer os exames, fazer essa monitoração, fazer esse cuidado. Passaram-se 5 anos, será que eu sou a mesma pessoa de 5 anos atrás? Porque o médico, quando eu fui, me disse que eu estava bem. Quanto tempo? Eu costumo perguntar. Eu acho que faz, nem sabe. Ou às vezes nunca foram. Ou às vezes nunca foram. Porque está bem, mas bem em que sentido? Bem quanto? Quais dos itens que hoje a gente falou tanto foram realmente avaliados e analisados? Então, e me perguntam quantas vezes eu tenho que ir no cardiologista, com que idade eu tenho que ir no cardiologista? Essa resposta é um pouco complicada, porque é muito amplo, mas a Organização Mundial de Saúde coloca, a partir dos 35 anos, fazer o teu primeiro check-up. A partir dos 30, você tem fatores de risco na família. Mas eu vou antes, porque eu vejo assim, a criança, ela vai no pediatra. O pediatra tem a obrigação de orientar sobre estilo de vida saudável e auxiliar e fazer com que a criança cresça no entendimento de como é o estilo de vida dela hoje para o risco de desenvolver doenças. Até
até os 10 anos ali tem um entendimento mais difícil, mas elas já ouvem a gente. E dos 10 aos 20, fica um pouco perdido. A menina acaba indo na ginecologista, o menino perdeu, não vai no pediatra, não vai em lugar nenhum. E aí, onde eu vou? Bom, um cardiologista é uma opção, ou um clínico geral que faça essa abordagem completa, né? Mas dos 10 aos 20 anos eu preciso ter pelo menos uma coleta laboratorial e saber quanto é minha glicose, quanto é o meu colesterol, qual é a minha pressão arterial. E já começar a ensinar esse adolescente dos riscos que ele corre se ele não assumir a saúde dele. Ele tem que assumir as rédeas da vida dele. Começar a sair da mãe e do pai e passar para ele. E até porque é nessa faixa etária que a maior parte dos hábitos de vida, e eu vou trazer para minha área, os desníveis posturais eles se dão nessa faixa etária, porque quando tem o pico de estirando o crescimento, e aonde está essa criança, esse adolescente, né, esse pré-adolescente? Ele está sentado, eu costumo dizer, sentado tem uma minhoca. Criou uma minhoca jogando videogame e certamente se não tem um controle, né? Não vamos dizer que é sempre assim, porque às vezes está inserido num ambiente familiar saudável. Mas normalmente nessa faixa etária a busca do adolescente é por alimentos hipercalóricos. E quando a gente fala em hipercalóricos, já se fala nos ultraprocessados. Então, normalmente, tu vai entrar no quarto dessa criatura, tu vai ver ele sentado, que nem uma minhoca, tomando Coca-Cola, desculpa aí, refrigerante, tomando bebidas hipercalóricas e biscoitos, né, ou alimentos ultraprocessados. E esse marcador, essa cicatriz, vamos chamar assim, ela vai perdurar para a vida adulta. Eu atendo, volta e meia, adolescentes, adultos jovens de 20 e pouquinhos com hernia de disco. Olha só. Pelo hábito postural que se desenvolveu nessa época da escola, do crescimento. Então, assim, a atividade física na escola ela foi meio que deixada de lado, ela já não é um fator muito importante. Já fica sentado estudando, né, várias horas do dia, e quando não está estudando está jogando, né, jogos de computador, enfim, porque se perdeu, e aí a gente leva lá para a segurança pública, aí criamos outro patamar de discussão, mas é muito difícil tu ver criança brincando na rua. Nós, né, nossos antepassados e até a nossa geração, nós brincava a tarde inteira, subia em árvore, pulava, então nós tínhamos, né, uma vida saudável. A criança e o adolescente de hoje não tem isso. Então eu acho que aí essa lacuna, ela deveria ser revista. Acho que a criança deveria sair do pediatra e já ter o médico da família, o médico da saúde, para olhar, até chegar no especialista propriamente dito. E eu acho que a ideia da medicina 2.0 nos levou a sermos super especializados, né? A gente é especialista naquilo, segmentou a medicina. Aí parece que eu só procuro o médico quando eu tô doente. E a gente e na 3.0 ela traz esse negócio de não deixar de segmentar. Sempre teremos, os especialistas são fundamentais, mas todo médico tem uma obrigação básica com saúde. Então, formou-se na medicina, a pessoa precisa olhar esses 8 itens e analisa isso. Já está fazendo uma grande parte da medicina. Analisa e orienta isso. Né? Porque a partir disso, tu não precisa precisa ir no cardiologista. Olha, o que acaba acontecendo? Como o cardiologista lida muito com doença, e a doença que mais mata, que é cardiovascular, como a gente já falou, acaba sendo a prevenção focada, o cardiologista acaba orientando mais sobre essa prevenção. Mas se eu for num gastro, ele pode me orientar isso. Se eu for num endocrinologista, também pode me orientar isso. Né? Um pediatra, e eu vejo que a gente precisa passar esse conhecimento e monitorar, porque eu falei com o adolescente de 15, passei toda a orientação, eu não encontrei mais ele. De repente ele veio no consultório com 40 e ele fez a vida como ele achou que tinha que ser. E aí ele está obeso, sedentário, mas lembra que mas a vida, o trabalho, então esses 10 anos engolem, né, as pessoas, né? E a regularidade vai depender muito da disciplina da própria pessoa e da vida que a pessoa leva. Então, às vezes eu falo até, quando eu preciso voltar, doutora, lá com 15, 16 anos, volta, até uns 20 tu volta aí, pra gente conversar. Mas ele vai ter desenvolvido uma doença?
Não sei, mas os hábitos podem ter mudado por completo. Exato. Né? Dos 20 aos 30, olha, daqui 5 anos volta aí pra gente conversar. Porque é nítido, né? Como a gente falou no começo, dos 30 aos 40, a fase produtiva, de família, estudo, trabalho, e o exercício e a alimentação, o estilo de vida, ele Fica meio de lado, fica né? completamente de lado. Que não deveria. E aí com 40 eu vou pegar aquela pessoa que nasceu normal, o coração dela nasceu normal, os vasos são limpos, lindos, maravilhosos, e aí ela foi criando doencinhas ao longo da vida e chegou ali com uma placa na carótida, o score de cálcio elevado, e aí com 50 tá lá tomando uma lista de remédios. Então, eu vou falar que eu gosto de atender, assim, dos 15 aos 20, acho que é uma idade que eles já têm um entendimento, que eles se preocupam com a saúde, quando buscam, né, o atendimento, e eu falo, olha, o exame de teu coração nasceu normal. Aí eu mostro assim, como é um coração normal. Bonitinho, Lindo, né? olha, que cuida dele, por favor, né? Tipo, cuida a partir de agora, porque as doenças, elas não vêm do nada. Nunca é do né? nada. A genética, claro, está aí, faz parte, mas a grande maioria das doenças a gente consegue fazer a prevenção. Exatamente. E eu comentei no início sobre 2 tipos, né, de aluno que eu enfrento no dia a dia. Um é esse, que ignora completamente, né, que não faz mundo isso. do Peter Pan. E o outro, ao contrário, é o que me dá mais medo, vou te dizer. Quer dizer, não sei qual que me dá mais medo. Aí vamos decidir junto. É aquela pessoa que faz os exames por conta, porque hoje tu pode. E olha lá dentro daquela faixa de referência, tá bom. Coloca numa inteligência artificial, faz a avaliação. Que medo. E esse também é o medo da medicina 3.0, porque hoje a inteligência artificial, ela dá diagnóstico, traduz e tudo mais, só que não é assim, né? A gente precisa avaliar o indivíduo num todo. E aí que entra a junção lá do observar, conversar, personalizar e colocar para aquela pessoa o geral, que são esses fatores de risco todos, mas o que para esta pessoa é mais grave e como ela pode fazer para prevenir essa doença. Então, a autoavaliação, quando a gente fala, aferir a pressão arterial, saber qual é o valor normal. E aí eu vou colocar que é importante, as redes sociais não, os aplicativos onde o relógio, né, que nos diz a tua frequência tá legal, a tua pressão arterial tá assim, tá momentos de estresse. É interessante, mas pegou o resultado, conversa com o médico, porque a partir dali ele vai poder te orientar se sim, realmente esse valor é bom para ti, né? E aí tu vai aprender e depois disso tu vai fazer a automonitorização, né? E eu acho isso que é bem importante. Claro, no livro ele é um extremista, né? Tem que colocar o aplicativo, o sensor para ficar verificando a glicose. Eles têm uma crítica até que ele eleva o custo da saúde, né? Só que mais ou menos. Eu acho assim, se tu tem condições, é legal ficar por trás. Tu tem condições, tu tem o parâmetro, tu tá disposto, né? Tu tá interessado, mas eu acho que tu ficar preso nessa tecnologia, nesses equipamentos, para ter esse controle é perigoso. É perigoso porque, então esse mês eu não vou, o negócio é caro, eu não consigo me organizar, não vou comprar. E aí tu vai protelando, e aí tu não monitora? Não. Vamos fazer com as armas que a gente tem, que são simples e são reais e são importantes. Eu daria essa forma, tipo, eu colocaria o que ele coloca de uma forma extremista, né, de ficar verificando toda hora, como uma maneira assim, de autoconhecimento também. O que eu como, quanto de interfere realmente, porque eu posso te uma dizer, coisa que eu acho. A tua alimentação, com alimentos com baixo teor de açúcar, carboidrato integral e tal, vai fazer um menor índice glicêmico. Tu pode me dizer, será? Não acredito. Bom, vamos dosar então, tu vai ver. Né? Então, entra nisso. Agora, a partir do momento que eu sigo as orientações médicas e de saúde, isso já vem de um conhecimento. Então, o dosar eu preciso saber o meu nível de glicose, mas eu não preciso saber imediatamente, depois de cada coisa que eu como, quanto que está a minha glicose, se eu não sou diabético. Né? Se eu sou diabético, tem outros motivos para isso, controle terapêutico e tal. Mas saber o meu nível e aprender a comer de uma forma adequada
tá tudo certo, Uhum. né? E esse nível tem que ser dosado, principalmente depois dos 40 anos, uma vez ao ano. Dos 30 aos 40, a cada 2 anos, não tem uma regra, depende de cada pessoa, né? Mas dos 10 aos 20 precisa dosar pelo menos uma vez. Dos 20 aos 30, umas duas. Então, ter essa questão. E um outro risco que eu vejo de que o livro, se a pessoa lê com esse conceito de super analisar cada item, o que come, vem uma doença muito grave também, o estresse e o medo de desenvolver. E aí cria um pânico, né? Sim. E aí vai ser aquela pessoa máquina, né? Eu monitoro tudo. Eu como tanto disso, tanto daquilo. Eu durmo isso, durmo aquilo. Eu isso e aquilo. E vive com o relógio. Tá, mas e a vida? Aí acaba que perde o sono. Não, porque aí criou-se outra doença. Perde o sono porque estava monitorando o sono. Então, exatamente. Então, tipo, eu acho que quando a gente... Toda leitura é assim, né? Todo artigo científico, todo livro. Sim. A gente tem que ler, tem que fazer a crítica, né? Analisar a leitura, né? E ver o que cabe na nossa vida. E o que cabe na nossa vida. Então, é exatamente isso. Acho que tirar o que é bom e desconfiar não, mas criticar Tem um e senso crítico. ter um senso crítico analítico. Isso aí, perfeito. Ponto. Muito bom. Muito bom. Eu acho que, Peraí. olha, resumo da obra. Resumo da obra. Exercício físico, alimentação e monitoramento dos seus parâmetros. E saiba dos seus parâmetros. E saiba dos seus parâmetros e tem um médico para chamar de seu, né? Pelo amor de Deus. E ele coloca, eu até sublinhei a última frase que eu gostei aqui, então, que ele fala, né? Se você pode tirar apenas uma lição da minha história, do livro, que seja essa. Se eu posso mudar, você também pode, né? Então, tudo deve começar com uma simples crença de que a mudança real é possível. Né? Então, a gente tem que acreditar nisso e fazer, né? Que vai fazer diferença. Muito obrigada, então, pela audiência, pela paciência de nos ouvir. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, como @agdanesomo. Eu sou a Prof. Gil, vocês podem me encontrar nas redes sociais, como Gilsaia_Gil ou na Quero Estúdio de Corrida.